é que tem gente aqui que é da casa. Quem conhece aí? É uma alegria receber. O Júlio e a Dani não vieram sozinhos, vieram acompanhados da Aurora, né? Quantos meses, Dani? 7 para 8 meses, glória a Deus, estão aqui de volta. Nós temos o Mateus e a Tainá, não vieram com a Maria, tem a Maria e também não vieram sozinhos, estão acompanhados também. Como é que é o nome? Celina, só princesa. Então, gente, muito bom estar aqui com vocês. Como a gente falou na concentração, como é bom a gente manter a aliança. Eles não estão mais aqui, mas a igreja de Honório Gurgel, eles podem afirmar, e vocês também, tem sido um celeiro para igrejas, para nações. Muitas pessoas têm sido enviadas para outros lugares para servirem ao Senhor, e isso alegra o nosso coração. Amém? Aleluia. Muito bom ter vocês. Voltem sempre à casa de vocês. Queridos, é bom, né? Oi? Tempo de alegria, tempo de vitória, tempo de celebração, de adoração, tempo de ofertas e dízimos. Pode aplaudir Jesus por isso? Tempo de alegria. Amém? Então, querido, nesse momento eu quero te pedir que você separe a oferta melhor do seu coração. Ontem escutei o Luciano Subirá falar um negócio muito legal. Todo ofertório, você tem duas vozes na sua cabeça. Uma é do diabo e a outra é do Espírito Santo. E ele estava falando o seguinte, o diabo fica assim, dá só isso, não dá não que vai faltar para você, dízimo esse mês, ó, você está enforcado. Aí o Espírito Santo está falando, dá o seu melhor, dê com gratidão, dê com alegria. E ele falou algo muito importante, quem ouve o Espírito Santo durante o seu dia, ouve o Espírito Santo no tempo de oferta. Se você ouve o Espírito Santo nesse tempo de oferta, você vai ouvir a voz do Espírito Santo e você vai dar com alegria ao único que merece toda a honra e gratidão de nossos corações. Amém? Vamos ficar de pé, vamos vir com alegria. Entregue o seu dízimo, a sua oferta no altar do Senhor, celebrando a Jesus. Aleluia. Fique de pé e declare com alegria. Declare com alegria. Nós te louvamos por cada dízimo, por cada oferta entregue neste lugar, por aqueles que deram o seu melhor e por aqueles que não puderam entregar nessa manhã. Nós continuamos declarando, profetizando um tempo de milagres entre nós.
que empregos sejam liberados, que processos na justiça sejam liberados, que o teu povo coma o melhor dessa terra. Abre os céus sobre nós, Senhor, e nos ajuda nesse tempo difícil, que o Senhor sustente como sempre sustentou a sua igreja, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Deus é muito bom. Velho tem que usar máscara, por isso que eu estou de máscara. Até uns domingos atrás eu não estava usando máscara. Pode trazer. Mas há 2 semanas, né, que eu estou meio chumbado, tomando antibiótico. Parei semana passada tomando antibiótico. Eu acho que eu tive Covid de novo. Mas devido a todos os sintomas que eu tive da outra vez, então eu acho que tive. Mas, Covid ou sem Covid, né, eu estou aqui. Graças a Deus. Né? É muito bom, né? Os testemunhos, tem vários outros testemunhos também de milagres, de cura, milagres de bênçãos que Deus tem dado. Esperamos esse milagre da Diana, que é uma esperança, né? E uma certeza que a gente tem, por isso a gente clama e chora diante de Deus, como desejo do nosso coração. Tem muita gente hoje faltando, tem gente com perna quebrada, tem gente com Covid, tem gente viajando, tem gente que foi fazer prova, e assim a gente está na luta, né? Nós estamos num tempo de luta, de guerra, em que sabemos que se não reconhecermos e não buscarmos estratégias, nós podemos ser atingidos, porque todos nós estamos em guerra, ninguém está de fora, e por isso nós precisamos cobrir uns aos outros, ajudar uns aos outros, abençoar uns aos outros, sustentar uns aos outros na oração, no clamor. A Elaine, lá em Portugal, foi batizada aqui em Honório, ficou aqui muitos anos. O Zé, nós batizamos ele lá em Portugal, durante o tempo que tivemos lá com a igreja, e foi batizado. A casa dele era uma casa de grupo de crescimento, de célula, como a gente falava na época, e a mãe dele foi uma diaconisa, então, né, precisam das nossas orações, então continuem clamando e orando, para que Deus possa restaurar. Hoje nós vamos batizar, né? E tem alguns adolescentes. E eu lembro da minha filha, a pastora Marcele, que foi batizada com 8 anos e pouco, 9. Quero me batizar. Se batizou. E está aí até hoje, servindo ao Senhor, né? Então tem alguns que são mais novos, outros mais... se batizam mais velhos. Tivemos a dona Emilinha lá em Portugal, que se batizou com quase 80 anos. Ela falou, nunca ouvi falar que não tinha purgatório. Para mim tinha purgatório, e que eu ia me purificar. E depois que nós ensinamos a ela, ela saiu e disse, eu vou agora sair daqui e vou contar aos meus que não existe purgatório. E foi salva com aquela idade, e até o fim da sua vida, ela serviu, frequentou, serviu a Deus e foi fiel ao Senhor. Então, não quer dizer a idade, né? Estou olhando aqui para o Julinho, foi batizado adolescente, criança quase, adolescente. O Mateus Brito também foi batizado adolescente. E estão, né, servindo ao Senhor. E nós temos aqui outros tantos adolescentes que foram batizados e estão honrando e servindo a Deus. E o coração do homem é que precisa estar diante dele. Uma vida reta, retíssima, não, um coração quebrantado. Um coração que se humilha na presença de Deus. Um coração que reconhece que nós não somos merecedores.
Acho que nós cantamos um canto que diz, não é pelo que não merecemos, alguma coisa assim hoje. Pela tua graça. Então, é pela graça de Deus, pela graça do Senhor. Eu sempre batizo, né? Eu sempre entro na água. Hoje eu não vou entrar na água. Eu pedi o pastor Alex, para fazer o batismo. Então, eles que vão fazer, eu não vou fazer hoje, por causa ainda estou um pouco resfriado, água na canela. Mas ficar ali com o pé dentro d'água, com o ar-condicionado ligado, e também respirar perto das pessoas. Então eu não vou fazer, mas eles vão fazer. Mas eu queria ler esse texto bíblico antes do batismo. Deixa o pessoal que vai se batizar entrar aí, gente. Pessoal da diaconia, pede o pessoal que vai se batizar para entrar, porque eles mais precisam, eles também precisam, né, ouvir esse. Nós não merecemos nada, mas tudo é pela graça de Deus. Ontem eu vi um vídeo da rainha Elizabeth, quando nova ainda, jovem, já era rainha, e ela chama o reverendo Billy Graham, que estava na Inglaterra também, na época jovem, pregando na Inglaterra, e ela tinha uma mágoa no coração, uma raiva no coração, do seu tio que tinha sido rei, e abdicou, e o pai dele, e o irmão dele, que era mais novo, tomou o seu lugar, porque ele abdicou. E ela descobriu que ele tinha feito uma trama contra ele, contra o reino, com Hitler, com o nazismo e com outros. E ela tinha uma raiva porque ele foi ali, ao invés de ser um defensor do reino e defensor da Inglaterra e defensor da igreja, porque quem comandava a igreja era o rei. E ele então foi um traidor, e eles descobriram isso. E ela descobriu isso. E ela ficou com mágoa, com raiva, e ele estava fora do país e não podia voltar se não fosse permitido pelo rei. E então ela chama Billy Graham e diz: eu tenho uma mágoa, eu tenho uma coisa no meu coração que eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar. O que você me diz a respeito do perdão? E Billy Graham então fala para a rainha Elizabeth que ela precisava, porque a Bíblia diz que tem que perdoar. E ela falou assim: mas quando a pessoa não merece o perdão? E ela diz então: para a rainha: você é merecedora de perdão diante de Deus? Alguém merece o perdão diante de Deus? Se não for pelo amor, pela graça, pela misericórdia, nenhum de nós é merecedor. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. A Bíblia diz que todos nós fomos gerados em pecado. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. E aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todos pecamos. E a prova e a atitude de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E ela perguntou: mas eles não sabiam o que faziam. E por isso Jesus perdoou. Mas ele falou assim: não importa se sabe ou não, nós temos que perdoar. E Jesus então, quando
ensinou os seus discípulos. Pedro foi um dos cabeçudos, né? Mas, Senhor, tem que perdoar 70 vezes 7. Não é só 7, não, 70 vezes 7. Jesus jogou alto, porque era algo muito difícil, né? Alguém pecar 490 vezes contra alguém. E Jesus mandou perdoar. E então, aquela rainha, ela permaneceu firme na posição e não permitiu que o antigo rei voltasse ao país, e ele ficou fora. Mas não é uma questão de perdão, é uma questão de estratégia, porque ele podia trazer danos para o país, era diferente. Mas o perdão, ela disse que deu. Ela foi para um lugar e orou, e a gente vê ela orando, e ela se coloca diante de Deus para se acertar com Deus. Seja o que for na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer um, acerte com Deus, porque se você não acertar com Deus, você não acerta com ninguém, e se você não acerta com ninguém, você nunca vai acertar com Deus. E o texto que eu quero ler, Jesus ensinou, e Pedro depois vem, e ele vai pregando, e quando ele faz o discurso, né, depois do dia de Pentecoste, ele faz o discurso ali com os 11, e no tempo ali em que ouviram aquela palavra, ouvindo eles, compungiu-se-lhes o coração. Foi o que eu falei no início, é o coração. Não é o gritar, o babar, o chorar e o pular. Isso é bom, pode ser, pode acontecer, mas é o coração que diz quem é você e o que você está fazendo. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Se naquela época já existia geração perversa, se já existiam os hipócritas, os fariseus, os sacerdotes que eram fariseus e hipócritas, que eram pecadores, você imagina atualmente. Salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram o quê? Foram o quê? Batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Pedro perguntou quem era, Pedro perguntou o que fazia, ele pregou a palavra e disse: arrependei-vos. Então, para quem vai se batizar, e para quem está aqui sentado, todos nós, o arrependimento é para todos. Todos precisamos nos arrepender todos os dias da nossa vida, porque alguns já se acham muito assim, né? Já é querubim, já está no outro patamar, né? Como disse aquele camarada, aquele jogador. Estou no outro patamar, né? E tem crente que acha isso: eu estou no outro patamar, e ele não precisa mais, né, nem se arrepender, nem pedir perdão. Os outros têm que fazer, mas ele não, porque ele já tem tudo, ele já está quase no céu. Só falta Jesus falar: entra. Então, queridos, arrependei-vos. Essa é a palavra. E assim eles foram batizados. Naquele dia, quase 3.000. Você imagina 3.000, vai saber quem é, quem não é, o que faz, o que não faz. Foram batizados. Óbvio que depois, então, você trata, cuida e abençoa. Transforma uma pessoa de uma pessoa má, de uma pessoa corrompida, de uma pessoa pecadora. Transforma ela numa pessoa que ama, que perdoa e se santifica para glorificar o nome do Senhor.
Amém? Então, nós vamos passar a esse momento de batismo, lendo também o texto bíblico que costumamos falar no dia do batismo, que diz, Romanos 6, que diz, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem o quê? Morreu, está justificado. Se não morrer, não fica justificado o pecado. Ora, se já morremos com Cristo, morremos com Ele, somos sepultados. Por isso, cremos no batismo das águas, você deita, como sepultado, e nasce ressurreto para uma nova vida. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu, para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado, vocês que estão sendo batizados hoje, e para toda a igreja, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A graça de Deus, a graça, foi pela graça, foi pela graça, foi pela graça. Nenhum de nós é merecedor, mas foi pela graça, foi pelo amor. Ele nos amou primeiro, quando nós éramos ainda pecadores, Ele morreu e Ele deu o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Pai, aplica a Tua palavra nos nossos corações. Aplica a Tua palavra no coração desse grupo que vai ser batizado. Que eles possam ser impactados pela Tua presença. Que eles possam ser impactados por esta experiência tão linda, tão forte, de morrer para o mundo, de morrer para o pecado, de morrer em Cristo e ressuscitar em Cristo para uma nova vida. Que assim seja na vida desse grupo, e que toda a igreja também possa refletir, possa relembrar de tudo aquilo que crê e vive como cristão, como servo, como igreja do Senhor. Obrigado. Espírito Santo conduz, Espírito Santo vem com a Tua graça, Espírito Santo vem com a Tua unção e traz o óleo fresco, o óleo que vai restaurar, curar, salvar e libertar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos passar ao batismo. Podem adorar enquanto o pessoal vem se organizando.
Vamos ficar de pé e declarar juntos essa adoração ao Senhor. Declare! Oh! Precisamos de Ti, Senhor! Aleluia. Quantos estão felizes? Amém. Vamos então, nessa manhã de muita alegria e de celebração, chamar aqueles que vão estar se batizando, aqueles que vão estar iniciando um novo tempo com o Senhor. Não existe melhor escolha, não existe nada que nós possamos fazer melhor do que estar diante do Senhor e de nos rendermos ao único que é digno de adoração. Amém, queridos? Estamos preparados para a festa? Com muita alegria, com muita celebração. Aleluia! Então, nós vamos chamar agora para se batizar Brenda Beatriz da Silva Santos. Vem se batizar em nome de Jesus! Oh! Aleluia! É tempo de festa, de celebração, de alegria! Oh! Te louvamos, Senhor! Te louvamos, Senhor! Te louvamos, Senhor! Oi? Brenda, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Aleluia! Te adoramos, Senhor! Senhor, na Tua presença, Pai, nós entregamos a vida da Brenda nas Suas mãos. Te pedimos agora, Pai, que seja um novo tempo na vida da Brenda, Pai. Ô, Pai, um tempo, Pai, de crescimento, de avanço, Pai, de conquista, Pai. Que todos os seus sonhos se realizem, Pai. Ô, Pai, ela está aqui consciente, Pai, de que a vida dela a partir de hoje não será mais a mesma. Em nome de Jesus, abençoa seus pais, Pai, abençoa sua casa, Pai. Ô, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós cremos, Pai, que Brenda brevemente estará aqui nesse altar, agradecendo e louvando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome. Aleluia. Celebre Jesus! Celebre Jesus! Celebre! Aleluia! É com alegria que nós podemos receber cada fruto colhido nessa manhã. Sementes foram lançadas e a colheita vem. Então nós queremos chamar para se batizar agora, com muita alegria no nosso coração,
Stephanie Wesley Mota Bru. É tempo de festa! Alegria! Oh! Aleluia! Aleluia! É festa, é alegria, é celebração. Para quem não sabe, Stephanie é irmã da Brenda. E elas foram entregues a essas novas mães pelo Senhor. E elas se batizam, adotadas por famílias separadas, mães. A mãe de ventre está aqui, a Rose, deixa, abençoe, Rose. E as mães que o Senhor entregou estão aqui também. Vamos louvar a Deus pelos planos de Deus. As duas irmãs se batizam no mesmo dia, em famílias diferentes. Vocês não estão entendendo? Isso é resgate. Amém? Vamos aplaudir o Senhor pelas coisas grandes que o Senhor faz. Vamos orar. Agora, e põe a sua mão aqui, Pai. Tu tens os teus planos. E os seus planos são planos de resgate, Senhor. Obrigada pela mãe biológica. Obrigada pelas mães de coração que conseguiram trazer suas filhas às águas do batismo. Seus pais também, Senhor. Nós te louvamos e profetizamos que todos os filhos da Rose